O Iluminuras de hoje é sobre o universo juvenil, a literatura para essa faixa etária e as reflexões da idade. Também vamos falar sobre o comportamento dos jovens e os conflitos com a lei. Em que medidas socioeducativas podem contribuir para as novas gerações? A gente conversa com a escritora infanto-juvenil Marina Oliveira, autora do livro A Parede Branca do Meu Quarto, com o defensor público do Distrito Federal, Márcio Pinho de Carvalho, autor do livro Execução de Medidas Socioeducativas. A gente começa agora a nossa conversa com a escritora Marina Oliveira. Olá, Marina, tudo bem? Olá, Flávia, tudo? Você? Tudo bem. Nós estamos aqui com a sua primeira obra, A Parede Branca do Meu Quarto, onde você fala sobre o cotidiano dos adolescentes. Por que você escolheu esse tema? Desde que eu estava na minha adolescência, eu gostava muito de escrever. E quando eu saí da minha adolescência, eu sabia que era com esse público que eu queria trabalhar. Bom, sem adiantar muito, mas a gente gostaria de saber um pouquinho do que é a história do livro, para deixar as pessoas mais curiosas para lerem. Ah, sim. Então, A Parede Branca do Meu Quarto conta a história da Mariana, não sou eu sei que os nossos nomes são parecidos, mas a Mariana, ela teve um surto psicótico enquanto fazia a segunda etapa do PAS. E aí filmaram e colocaram no YouTube, né? Então ela quebrou a cadeira, é um surto mesmo. Mas você não pode filmar nada no PAS, né? Então, o que aconteceu? Foi parar no... Quase cancelaram o PAS, acabou que não cancelaram. Mas ela acabou conhecida mundialmente como a lunática do PAS, né? Por conta do YouTube. E, bom, ela não liga para isso porque tudo que ela pensa na vida dela é cursar medicina na UNB, porque ela se acha inteligentíssima e é só isso que ela pode fazer. Sendo que ela precisa mudar de escola, e quando a gente sai da nossa zona de conforto, coisas mágicas começam a acontecer, né? E aí é nesse momento, nesse terceiro ano da Mariana, que ela começa a se perguntar, eu quero fazer mesmo medicina? Como é que está a minha relação com as minhas famílias? Quem são meus amigos? O que mais eu posso fazer? O que eu quero deixar para o mundo? Né? Então, à medida que ela vai se conhecendo, a parede dela ganha novas cores, ela vai decorando a parede dela, por isso que o nome é esse. Você falou aí de várias situações, de vários conflitos que são muito comuns aos jovens, né? Quem eu sou, o que eu vou fazer da vida daqui para frente. De que forma esse livro ajuda o jovem que lê? Eu posso começar citando um dos depoimentos, dos primeiros depoimentos que eu recebi quando o livro foi lançado. Que uma menina disse que ela sentia a pressão dos pais para fazer direito. E eu não me lembro qual curso que ela queria de verdade, né? Mas quando ela leu isso, ela falou, não, eu não vou com a expectativa dos meus pais. Eu vou cursar, acho que arquitetura, porque é muito mais importante para mim. E é isso que eu quero trazer com o livro, essa autorreflexão, que muitas vezes é deixada de lado nessa fase, porque você fica no automático. Eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que passar no PAS, eu tenho que fazer ENEM, eu tenho que passar na escola. Então, você não tem tempo para pensar em si. Como é que é a sua relação com os seus leitores? Qual é esse canal aí que as pessoas interagem, te dão esse retorno? Então, eu uso muito o Instagram, que há 3 anos atrás eu não sabia que o Instagram ia virar o que ele virou hoje. E, de fato, é um canal incrível de interação, principalmente de livros, né? E eu recebo os depoimentos por lá, as pessoas postam foto com o livro, também escrevem a resenha, e sem contar que eu participo muito de eventos aqui em Brasília. Inclusive eu tive a oportunidade de ser curadora de uma feira do livro para falar exatamente sobre jovens, né? Foi o primeiro encontro nacional de escritores jovens de Brasília. Então, tem esse contato cibernético, mas tem esse de ir nas feiras e falar com cada um também. E como é que é para o escritor receber esse retorno sobre a obra dele? É a sensação de dever cumprido, porque para mim escrever é uma missão, é um serviço que eu estou prestando, assim como os escritores que vieram antes de mim fizeram para mim, sabe? Você falou aí que você já foi curadora para falar sobre o jovem, né? Uhum. Essa é uma fase de muitas mudanças, sai de um mundo tecnicamente inocente para um mundo adulto. Isso é um choque para os jovens? É um choque, com certeza, assim, porque a adolescência você não é criança, mas você também não é adulto. Quem eu sou, né? E é uma fase também que você tem muita influência dos grupos, né, com quem você anda. Então, isso... E tem essa coisa do vestibular, que eu já comentei, é um choque bastante. E a literatura pode ajudar muito os jovens a saírem de uma crise, sabe? E o jovem de hoje, ele lê? Ele lê, sim, mas é uma questão complicada e particular, porque se ele já tem esse hábito de leitura, já tem esse gosto pela leitura, com certeza esse gosto vai se perpetuar pelo resto da vida.
Mas, de novo, falando da questão dos vestibulares. Aqui no Brasil a gente tem um PAS, que são 3 vestibulares. Então, são as leituras obrigatórias dos vestibulares, da escola. Então, são 3 anos que você acaba lendo muito o que você não gosta. Então, se você não tem esse hábito de gostar antes da leitura, provavelmente você vai criar um ranço, assim, quando você sair da escola, assim, você não vai querer ler nada. Então, para evitar esse tipo de problema, como que os pais podem criar o hábito de leitura nos filhos desde pequenos para gostarem dessa coisa que é tão prazerosa que é abrir um livro e viajar ali nas histórias? O incentivo desde de criança é muito importante, né? Tem gente que, como eu, nasceu naturalmente gostando de histórias e tal, mas o jovem hoje em dia tem uma competição muito forte que é a internet, né? Então, também é importante mostrar que existem formas de ler na internet. Existem os livros digitais, né? Eu já fui em muitos eventos literários que as pessoas, mas não tem como desenvolver o amor pela literatura com livro digital. Isso é mentira. Eu conheço jovens que descobriram que gostavam de ler porque descobriram os livros digitais. Além disso, eu acho que é muito importante existir programas de incentivo à leitura na escola, né? Você levar as crianças também para a Feira do Livro desde sempre, isso é muito bacana porque você vai criando um vínculo emocional. Não é só ler, é uma experiência, é uma viagem, é algo prazeroso. Você falou que a Mariana aqui no livro tem problemas que vai parar no YouTube. Essa questão da internet hoje, da exposição excessiva para os jovens é um problema, né? É um problema, mas a internet também é um lugar de coisas boas, sabe? Hoje em dia tem um ramo dentro do YouTube que a gente chama de BookTube, que são pessoas que falam sobre livros na internet. Então, eles viram influenciadores digitais sobre a leitura. Então, por exemplo, eu mesmo tenho vários amigos e às vezes que estão no BookTube e às vezes leio os comentários dos vídeos e é muito interessante. Nossa, eu cheguei nesse canal sem querer, vi você falando sobre essa história e eu fiquei muito curioso. Eu vou tentar ler. E a literatura, ela pode transformar vidas, Marina? Pode sim. De todas as formas. Desde você descobrir que quer ser escritor, a simplesmente ser tocado pelo livro, sabe? Pela história. E eu vejo também que existe um problema dentro da literatura hoje em dia, que é a alta literatura. A gente passa os anos na escola com os professores de literatura dizendo tudo que presta é só Machado de Assis, essa de Queiroz, Clarice Lispector, que são ótimos autores, mas são autores que muitas vezes não conversam com o público jovem, né? Então, se você fala, eu gosto de ler chick lit, né? Literatura de meninas, né? Que é o termo utilizado. Aí ele fala, não, isso não é literatura de verdade. Toda literatura é de verdade. Um livro infantil, um mangá, uma história em quadrinhos. Turma da Mônica é o maior influenciador de literatura do Brasil e é muito bacana, sabe? Então, isso pode mudar a vida sim, com certeza. Bom, te perguntei isso porque nesse programa a gente vai falar ainda sobre medidas socioeducativas. E o menor infrator, ele está ali no espaço confinado. O livro pode ser também uma transformação, pode ajudar a retomada da vida fora da instituição? Eu acho que pode sim, sabe? Trabalhado direitinho, você falar assim, porque, de novo, a gente escuta sempre nas aulas que a literatura é só de um jeito. Se for trabalhado que a literatura é infinita, com certeza pode ajudar. E pode começar de novo com a Turma da Mônica, por que não, né? Tem tantas histórias bacanas que influenciam até hoje gerações de brasileiros, e aí você vai evoluindo. Esse é o legal da literatura, você pode mudar, né? E aí, de repente, ele vai chegar num livro que fala, nossa, ele vai ter um insight, falar, eu posso mudar minha vida, eu posso ser uma pessoa diferente. Isso pode acontecer. E a educação é fundamental para poder retomar todos esses jovens? É fundamental, mas tem que ter cuidado aí. Eu acho que o sistema educacional, do jeito que ele é montado hoje no Brasil, coloca muita carga dentro da escola, né? Que, tipo, a escola tem que fazer com que as pessoas mudem, que leiam, que façam. Mas a escola não pode fazer milagres. O milagre acontece dentro de casa também. A família é muito importante para essa formação, tanto literária como moral e ética, né? E os dois trabalhando juntos, assim, pode haver mudança. Como é que o adolescente de hoje se vê, Marina? Eu vejo que os adolescentes são muito ligados de novo à internet, né? Então, eles se espelham muito em youtubers, né? Influenciadores digitais, e eles se veem neles,
né? Por isso que é importante a importância do bom exemplo, né? E eles têm que aprender a filtrar isso, né? Isso, e essa filtragem vem muito do que a gente aprende em casa, na escola e nosso grupo de amigos. E com os bons livros, né? E com os bons livros, com certeza. E você disse que a adolescência é uma fase complicada. Por quê? É complicada porque as mudanças são enormes, não só no mundo à volta dos adolescentes, mas como no corpo, na mente. Você está construindo seus valores, descobrindo o que quer deixar para o mundo. Aliás, bom, isso tem adultos que não sabem ainda, mas é um momento de se perguntar isso também, né? E tem a questão da profissão, né? Que a gente tem que decidir muito cedo já o que a gente quer cursar. E não é mostrado também que existem outras maneiras de chegar a essa descoberta. Que não é só passar numa universidade pública, você pode ir para uma universidade particular, você pode fazer um curso técnico, você pode começar a trabalhar e daí ir para uma faculdade, você pode não fazer faculdade. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria falar sobre o seu segundo livro que você já está preparando. Vai ser também sobre o público adolescente? Vai sim, e vai ser bem focado, Parede Branca, vamos dizer assim, é muito sobre autorreflexão. E o novo livro, que não tem um título ainda, nem editora, minha agente ainda está procurando isso, é focado na amizade, né? Que é uma outra coisa muito importante na vida dos jovens, né? Que tudo tem que ser com amigo, qual é a opinião do amigo, é muito mais importante do que até a da família, né? A opinião da família. Então, vai ser, se no Parede Branca as perguntas principais eram quem sou eu, né? A pergunta principal era quem sou eu. A pergunta principal do novo livro é quem são meus verdadeiros amigos, quem vai ficar. Então, vamos ficar aguardando por esse novo livro. Obrigada pela entrevista, Marina. Obrigada, Flávia. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, eu converso com o defensor público Márcio Pinho de Carvalho, autor do livro Medidas Socioeducativas. Até já. O Iluminuras está de volta. Eu converso agora com o defensor público do Distrito Federal, Márcio Pinho de Carvalho, que está lançando o livro Execução de Medidas Socioeducativas. Doutor Márcio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Essa obra do senhor é inédita, não é mesmo? Ninguém ainda escreveu sobre medidas socioeducativas? Isso, é verdade. Ninguém ainda escreveu especificamente sobre o tema. Existem livros sobre direito infracional, mas que abordam a questão da execução de forma superficial. O Estatuto não tinha dispositivos de execução específicos. Então foi publicada em 2012 a lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamentando a execução das medidas. E logo em seguida veio a resolução número 165 do Conselho Nacional de Justiça, também regulamentando os dispositivos da lei do SINASE. Então, a partir de então, a doutrina começou a se interessar mais sobre o tema e as questões começaram a ser mais discutidas nos tribunais. Aí agora, em 2018, 6 anos após a lei, eu resolvi escrever esse livro para que seja um marco na discussão dessa doutrina dos dispositivos de execução de medidas. E o que o senhor atribui a essa falta de interesse pelo tema? Eu acho que a falta de interesse é porque o tema não dá muito dinheiro. Geralmente os advogados se interessam mais por temas que podem dar dinheiro, renda. E essa área é muito esquecida porque 90% dos processos, pelo menos onde a gente trabalha, eles são acompanhados pela Defensoria Pública. Além disso, o núcleo de execução de medidas socioeducativas aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal é pioneiro. É um dos poucos que tem no Brasil. Então ele é especializado nessa área. E a vara também de execução de medidas socioeducativas, eu acho que tem só aqui e no Rio, com esse nome específico. Então, aumenta a nossa especialização e abordagem do tema. Agora vamos falar um pouquinho então sobre a pesquisa que o senhor fez para poder escrever esse livro. Como é que foi esse trabalho, doutor Márcio? Eu comecei no final de 2015, eu percebi essa escassez de doutrina sobre o tema e tive essa ideia de escrever o livro. Então, no final de 2015 eu comecei a escrever, eu chegava em casa e ia jogando no computador
aos problemas que eu enfrentava no dia a dia, no trabalho. É como se fosse uma espécie de brainstorm, né? E depois que eu já tinha bastante texto, eu comecei a tentar compilar, organizar nos tópicos de acordo com a lei. Quando já estava compilado, aí eu comecei a fazer uma pesquisa de textos mais apurada, principalmente periódicos, porque existem poucos livros mesmo. Então fui na biblioteca do STJ, do TJDF, pesquisei na rede virtual de bibliotecas, que ela é dirigida pela Biblioteca do Senado, e dali eu consegui muitos periódicos. Aí eu fui enriquecendo o meu texto com essas doutrinas e com jurisprudências que eu encontrei nessa pesquisa bibliográfica que eu fiz. E o que o senhor concluiu depois de escrever esse livro? O que traz o livro aí de conclusões? Olha, o que traz de conclusões é que existe ainda no Brasil uma dificuldade de entender o que é a medida socioeducativa. E isso, muitas vezes, gera certas violações de direitos, porque a doutrina majoritária hoje entende que a medida socioeducativa ela tem um caráter penal. É uma medida sancionatória, como a pena criminal, mas também pedagógica. No momento que se interpreta dessa forma, todas as garantias do direito penal e do direito processual penal têm que ser aplicadas nos processos de execução de medidas socioeducativas. E isso não acontece muito. Às vezes os operadores do direito não percebem isso. Ainda com resquício da doutrina tutelar antiga, que via o jovem, o adolescente, não como sujeito de direitos, mas como mero objeto. Então o juiz era como se fosse o pai. A medida era aplicada em benefício do jovem, isso já está superado. A medida é uma punição por algo que ele cometeu errado, um crime, porque o ato infracional, pela lei, é um fato tipificado como crime ou contravenção. Então, ele é punido por isso, mas com uma abordagem diferente da pena criminal, com uma abordagem mais pedagógica. É por isso que existe o plano individual de atendimento, que vai guiar todo o cumprimento da execução das medidas socioeducativas. E o senhor tem uma larga vivência nessas instituições. Qual é a realidade nelas, doutor Márcio? Isso, eu trabalho nessa área há 8 anos, né? Eu visito as instituições aqui no Distrito Federal. A realidade que a gente vê é que ainda falta muita estrutura do Estado. Nós percebemos que os servidores se esforçam bastante, trabalham, mas falta muita estrutura do Estado. Às vezes os jovens estudam 2 dias ou 3 dias por semana. Isso é um absurdo, porque tem escola, tem professor, mas eles não são levados para as escolas dentro das unidades por falta de efetivo. Inclusive a Defensoria até criou um projeto que chama Direito para a Liberdade. Alguns defensores e monitores vão dar aula de direitos para os jovens na unidade de internação de saídas sistemáticas aqui em Brasília. Então a gente vê essa falta de estrutura. Na parte de saúde também, às vezes não tem o atendimento adequado para os jovens. Na parte de profissionalização também está muito defasado. Bom, antes o que balizava as decisões era o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora é o SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo. Qual é a análise do senhor sobre um e outro? Qual é a diferença? A diferença é que o SINASE ele é mais específico. Então, muitas dúvidas que existiam antes com o Estatuto da Criança, que não regulamentavam as questões específicas, foram sanadas pela lei do SINASE. Então, os operadores têm um rumo melhor para se posicionar na sua atuação diária, para as suas decisões, para os seus pedidos. Foi essa a diferença. O ECA previa apenas de forma muito superficial a questão. Vamos falar um pouquinho então sobre os tipos de infrações cometidas por esses menores. Na prática, no seu dia a dia de trabalho, o que o senhor encontra, doutor Márcio? Eu percebi isso aprovado também pela estatística, que a grande maioria das infrações são contra o patrimônio, principalmente roubo. Existe também o tráfico, em menor quantidade, mas está aumentando, infelizmente. E nós percebemos que a grande maioria desses jovens, eles se envolvem com drogas antes de se envolver com atos infracionais. Então vai numa escalada, ele começa usando, daqui a pouco ele já está traficando para poder pagar, e aí pega uma arma para poder conseguir bens e dinheiro para pagar também e termina cometendo um roubo.
Então, a grande maioria são contra o patrimônio e tráfico. Existem casos de homicídio também. Os homicídios geralmente são decorrentes também do tráfico, algum acerto de contas e raros casos de homicídios passionais e também contra familiares. Às vezes o jovem é muito reprimido, apanha e às vezes acontece de matar um familiar, um padrasto, um tio, mas é bem menos. E pela experiência do senhor, doutor Márcio, são jovens que teriam melhor chance de recuperação se o sistema tivesse uma infraestrutura bem melhor? Que a gente já falou aqui que falta muita coisa. Com certeza teriam melhor chance de recuperação. O que acontece é que existem 3 sistemas de garantia. As garantias primárias são os direitos fundamentais que devem ser dados para todos os jovens. As garantias secundárias se destinam àqueles que já têm os direitos violados, questão de abusos, quando eles são vítimas. Nesse caso, atuam os conselhos tutelares para tentar evitar isso. E as garantias terciárias, que já são no caso que os jovens deixam de ser vítimas e passam a ser agressores, que é o caso das medidas socioeducativas. Então, nós percebemos, e os estudos mostram, que antes do jovem se envolver com ato infracional, geralmente, na grande maioria dos casos, já houve violações anteriores das garantias primárias e secundárias. Então, se tivesse uma atuação mais forte nisso, provavelmente diminuiria o número de atos infracionais. Dentro das unidades, às vezes, existe uma negligência também. No momento que ele está sob a tutela do Estado, o Estado tem que atuar para dar o tratamento adequado. Ele está só com o direito de liberdade restrito. Os outros direitos têm que ser plenamente garantidos. Mas, infelizmente, a gente vê que existem casos que, às vezes, eles estudam 2 ou 3 vezes por semana. Isso não é estudar, né? Falta profissionalização, faltam oficinas. Às vezes, a assistência à saúde também não é adequada. Então, nesse momento que o Estado teria que atuar de forma mais forte nisso, às vezes é bem negligenciado dentro das unidades por falta de estrutura. Agora, no seu livro, o senhor dá bons exemplos aqui de como medidas socioeducativas podem ser transformadoras, podem ser fundamentais. As pessoas podem consultar aqui para poder ter boas ideias e segui-las? Sim, eu procuro dar boas ideias nessa questão dos direitos, direito à saúde, dos jovens com problemas mentais, também existe uma lacuna nessa questão. Eu procuro dar boas ideias para que isso seja abordado de uma forma mais séria pela sociedade. Porque as pessoas não percebem, mas todo mundo está envolvido com ato infracional. Que a gente acha que esses jovens não estão perto da gente, mas todo dia a gente cruza com jovens que estão cumprindo ou cumpriram medidas e a gente não percebe. Então, se isso for bem feito e diminuir o número de atos, vai ser bom para todo mundo. A gente não vai ter medo de sair de casa, de deixar um filho sair. Então, é bom para toda a sociedade. E quais são as características destes jovens? São jovens, são pobres, com baixa escolaridade e negros. Isso já está constatado em todos os estudos. Tanto os vitimizados, ou seja, as maiores vítimas de homicídios têm essas características, quanto os que estão presos. Aí a gente pergunta, mas vem cá, os outros não cometem crimes ou atos infracionais? Cometem, mas muitas vezes o sistema não pega essas pessoas. E existe uma fórmula para poder reduzir o número desses menores infratores? Olha, uma fórmula eu acho que não. Mas seria bom, né? Seria muito bom. Mas eu acho que a educação e a profissionalização são as principais abordagens. E também a abordagem na família, uma atuação maior dos órgãos de assistência social, porque geralmente começa numa família desestruturada. Muitas vezes a primeira pessoa que vê que o jovem está apresentando problemas é o próprio professor da escola, que vê que o jovem não está indo para a aula, ou então está chegando com sono ou com características de ter usado drogas, e o professor se preocupa, corre atrás, vai no conselho tutelar e às vezes não tem assistência devida. Aí dali vai só aumentando. Então, a abordagem preventiva é muito mais importante do que a repressiva, porque a repressiva só atua depois que o problema já aconteceu, né? E não vai resolver. O sistema criminal ele não vai resolver a criminalidade, ele vai punir. O que vai resolver são as prevenções feitas por outros sistemas, sistema social, de saúde, educação. Bom, doutor Márcio, parabéns pela iniciativa, espero que ajude outros operadores do direito a se interessar mais e trabalhar sobre o tema. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bem, antes de encerrar esse programa, eu passo a palavra para Michele Alvarenga, professora de literatura. Oi, Flávia. Falar de literatura infanto-juvenil é muito interessante.
E a gente sempre acaba voltando naquela questão de como plantar no adolescente a semente do gosto pela leitura. Hoje em dia, tablets e smartphones estão por aí e são mais irresistíveis do que nunca. E é muito legal ver como as letras e a literatura se adaptaram a esta nova realidade. Hoje, podemos ler um livro inteiro no celular. Os autores que escrevem para o público infanto-juvenil abraçam temas muito importantes para a fase da vida na qual ele se encontra. Falam do primeiro amor, falam da relação com os pais e com a família, tratam das inseguranças que vêm com a puberdade e, não raro, tem a escola como cenário. É interessante porque os autores buscam fazer com que o leitor se identifique como protagonista, que os adolescentes reconheçam a si mesmos e aos amigos nos personagens da história. Por isso, a literatura infanto-juvenil tem um caráter educativo muito importante e pode tratar de temas relevantes na sociedade contemporânea, como o bullying, por exemplo. Podemos também lembrar que a experiência com o texto literário é transformadora. Ler, o hábito da leitura, muda a gente mesmo. Por isso, a literatura infanto-juvenil também é uma grande aliada e pode ser usada como ferramenta socioeducativa. Vemos como, mais uma vez, a literatura está aí para ajudar a sociedade da maneira que pode. Muito obrigada a você que nos acompanhou. O Iluminuras de hoje termina aqui. Se quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!